Vamos agora dar boas-vindas ao senhor Regis Rosa, supervisor de vendas, soluções e projetos da Intelbras, que de forma solícita aceitou o convite para abordar o tema Soluções para cidades inteligentes, conectividade, energia e segurança. Não esqueça, acesse o QR Code e participe fazendo a sua pergunta. Regis, o palco é seu, abra os nossos olhos, porque o futuro já começou. Obrigado. Bom dia. Alô? Alô, bom dia. Me ouvindo bem? Bom, primeiro agradeço a todos pela presença, o grande convite do time da Avantia e nos proporcionar esse momento de trazer um pouquinho de informações a todos vocês aqui do ponto de vista da indústria nacional, né? Bom, vou passar um vídeo rápido da Intelbras, contar um pouquinho da nossa história. É uma indústria nacional há 48 anos. Opa, acho que o vídeo não foi. Onde a gente desenvolve tecnologias em vários segmentos, em várias aplicações diferentes de mercado. Quando a gente para olhar um pouquinho sobre falar sobre segurança, né, muito se fala sobre o CFTV, muito se fala sobre câmera e somente inteligência na borda ou no data center, né? E a gente vai um pouquinho adiante. Hoje, quando a gente olha do viés de segurança eletrônica, a gente tem que olhar vários aspectos, né? Eu vi aqui alguns colegas comentando muito sobre comunicação, e a gente fala sobre infraestrutura de redes, a gente fala sobre rádios, a gente fala sobre mobilidade, nós falamos sobre energia, né? E muitas vezes pequenos dispositivos fazem total diferença quando você tem um sistema de segurança integrado. Então, vou tentar trazer um pouquinho para vocês aqui. Muito do que eu vou dizer aqui já foi dito, né? Fiquei muito feliz aí pela convergência de ideias e um caminho tecnológico que está sendo seguido. Do nosso ponto de vista, mais uma vez, de desenvolvimento de soluções na nossa própria indústria, em Santa Catarina, em Florianópolis, a gente está o tempo todo trabalhando, primeiro, para tentar atender os anseios, né, dos nossos clientes, das nossas cidades. E o segundo ponto é trazer algo que ainda não é aplicável, né, neste momento. E aí eu faço um início aqui de uma reflexão. O primeiro ponto, a Intelbras hoje ela foi certificada como empresa estratégica de defesa graças a um trabalho que nós desenvolvemos juntos às Forças Armadas, onde a gente desenvolve algumas tecnologias específicas para as Forças Armadas. Então, isso só é possível por ser uma indústria nacional e a gente poder ter o contato no dia a dia, entender, né, as necessidades e trabalhar com o P&D com mais de 500 colaboradores, todos aqui no país, desenvolvendo o tempo todo novas tecnologias. Então, até vi aqui na palestra anterior, né, a possibilidade e uma força sendo colocada no dia a dia de parcerias tecnológicas, né, para a gente poder cada vez mais estar próximo e desenvolver soluções específicas. Bom, a primeira reflexão, né, eu queria trazer aqui que é o progresso ele é impossível sem mudanças. E aí a gente vem muito falando aqui, será que a tecnologia que muda a gente ou a gente que muda a tecnologia? Eu vou fazer algumas reflexões bem rápidas, né, para a gente entrar na linha depois de produtos. Então, a mudança de comportamento, será que nós aqui nessa sala hoje, a gente muda o comportamento por causa da tecnologia ou a tecnologia que muda o nosso comportamento? Muitas vezes a gente está mudando um hábito e a gente nem se percebe. Acho que muitos aqui devem ter filhos, eu tenho um filhote de 10 aninhos, todo dia ele está trazendo informação nova. Existem algumas literaturas que trazem para a gente que a cada 7 horas uma informação muda no mundo, uma tecnologia surge no mundo, a cada 7 horas. O que antes nós demorávamos décadas para que a gente tivesse a mudança de hábito de tecnologia, hoje ela está cada vez mais rápido. Primeira televisão, primeiro rádio para o primeiro iPad, demorou 79 anos para mudar um hábito que nós tínhamos. Uma televisão para a primeira televisão smart, 60 anos. Primeiro máquina fotográfica digital, né? Nós tínhamos aí, na minha época, tinha um rolinho da Kodak, tirava foto e ficar sabendo só depois, né? Aí eu sempre saía com o olho fechado, alguém olhando para um lado. O smartphone, ele trouxe um celular, né? E eu participei desse mercado, o primeiro celular aí comercializado com câmera. Demorou 43 anos para mudar essa tecnologia. Depois nós viemos ali para o smartphone, 16 anos do primeiro celular aí que nós tivemos, de 84 a 2000. Em 16 anos começou uma mudança drástica em vários mercados, em vários hábitos, não só nossos no corporativo, mas também nos nossos lares.
Aqui eu não sei se alguém já utilizou, né? Eu também trabalhei nesse mercado, vendi GPS, né? Aparelhinho que a gente vendia custava caríssimo e ele foi substituindo outras tecnologias, famoso guia de rua. E a tecnologia, ela morreu em 3 anos. Então a gente vê que assim, nós aqui nessa sala, quando sairmos daqui, tecnologias novas surgirão, demandas novas surgirão e nós precisamos estar atualizados o tempo todo. Vi colega comentando sobre chat GPT, vi comentando sobre outras plataformas, como o próprio Google, né? Tem um filme bem bacana do Google também, que conta a história do pessoal lá na criação. E aí é o tempo todo sendo alterados os nossos parâmetros de tomadas de decisões. Isso traz para a gente uma questão muito forte de excesso de dados. E aí a pergunta, o que a gente faz com tanto dado, né? Se a gente faz a pergunta certa para o Google, ele te traz a pergunta certa, para o chat GPT a mesma coisa, mas se a gente não fizer a pergunta certa, a gente não vai ter a informação que nós queremos, e aí é o tempo todo a gente sobrecarregado. Isso não muda em nada quando a gente vai fazer uma analogia com projetos que são implementados, muito dito na área de segurança eletrônica, né? Então, o primeiro diagnóstico que a gente tem que fazer é o que a gente gostaria de obter de informações e, com isso, a gente poder trabalhar com a melhor tecnologia, a melhor IA, que é o tempo todo sendo evoluída. Aqui eu trago um outro paralelo, né? Quando a gente traz ali a posse do Papa, né? Em 8 anos nós tivemos uma mudança extremamente interessante. A gente vê no slide de cima as pessoas com velas, né, independente de crença, elas estavam ali com velas, e embaixo, em 2013, todo mundo com smartphone. Né? Então, olha a mudança que nós tivemos milenar aqui de culturas, de implementação de tecnologia. Isso altera mercado, né? Então, a gente parar para pensar em business, né? Tínhamos lojas vendendo vários artigos, velas, etc., e isso tudo foi substituído por uma tecnologia. Então, quando a gente estiver aqui fazendo uma reflexão, que é o que eu estou provocando nesse primeiro momento, é entender o que nós teremos de novidade na hora que a gente sair da porta para fora. Né? O que amanhã, depois, daqui 7 horas, nós teremos de diferente para os nossos projetos. E esse é o nosso desafio como indústria. Como indústria, a gente está o tempo todo ouvindo os nossos clientes, ouvindo os nossos parceiros e internalizando isso para o P&D. E a gente vai desenvolvendo, assim, novas soluções. Né? Cada vez mais rápidas as mudanças, então não podemos ficar para trás. Essa é a visão da Intelbras, dos nossos colaboradores, em torno de 7 mil colaboradores hoje no Brasil, mais de 500 colaboradores no P&D, 350 em pós-venda, e um time bem robusto na área de pré-vendas, né, de engenharia de aplicação, para ajudar a definir a melhor solução para cada projeto. E aí chegamos aqui, né, na inteligência artificial, do nosso ponto de vista, do que nós podemos oferecer neste momento, que a inteligência artificial é uma revolução. Né? Como eu mostrei anteriormente, a gente está o tempo todo tendo mudança. E aí como é que nós participamos dessa revolução? Bom, o CERN principal, uma plataforma nossa, chamada Defense IA 3.0, ele é uma plataforma que trabalha com diversas inteligências, onde ele vai unificando soluções de segurança eletrônica, que vão além da câmera, né? Então, hoje a gente faz segurança, muito vem à tona, né? Que a câmera, que é quem fica ali à mostra, mas são câmeras especiais, gravadores, software, controlador de acesso, catracas, ou seja, um ecossistema todo que te ajuda na prevenção de eventos, né? Onde você pode ter aplicação tanto em cidades inteligentes, ou prédios públicos, o mercado privado, enfim, a integração dessa inteligência e integração de banco de dados que vai conseguir te trazer a maior informação e não somente dados. Energia, da mesma forma, né, eu trago aqui como um dos pilares. Não é incomum, nessa minha andança pelo Brasil afora, a gente ver diversos sistemas muito bem elaborados, mas muitas vezes por uma questão de esquecimento, vamos colocar assim, da área de energia, o sistema todo ele pode estar sendo comprometido. Ou em pontos onde nós supostamente não poderíamos ter a inteligência, e aí a gente também tem solução para levar a inteligência onde hoje nós não temos ou um ponto de energia, ou até mesmo uma comunicação, seja ela por radiofrequência, por exemplo. E em comunicação, também vim aqui numa brilhante apresentação falando sobre o chatbot, né? Então a Intelbras também tem uma solução
que faz essa integração de comunicação, né? Nós temos alguns cases que eu vou comentar um pouquinho para frente, mas hoje nós temos estados com mais de 14 mil ramais sendo implementados neste momento, onde você tem não só o terminal físico, né, na mesa dos colaboradores, mas também o chatbot fazendo a comunicação com o próprio cliente ou com a própria população. Então, a junção de tudo isso, do nosso ponto de vista, é o que transforma a questão da inteligência. Eu trago diversos dados para uma única plataforma de inteligência. Bom, e como é que funciona, né? A nossa plataforma do Defense, então ele faz a integração de todas essas nossas plataformas, controle de acesso, alarme de incêndio, comunicação, vídeo wall, vídeo LED, os próprios CFTV e centrais de alarmes numa única plataforma. Então, dependendo do projeto, do ecossistema que nós precisamos que seja implementado, eu tenho tudo isso dentro de uma única plataforma. Trazendo para a prática, eu posso ter uma câmera com uma inteligência, com reconhecimento facial, posso ter um alarme linkado com essa própria câmera, posso ter ali naquele ambiente, hoje tem bastante os postes inteligentes, né, que estão sendo difundidos pelo Brasil afora, onde você pode ter uma comunicação da população direto, num hotline, num 90, ou seja, para onde for determinado, posso ter o aplicativo trazendo tudo isso dentro de uma única comunicação. Né? A gente vê que o grande desafio hoje, quando a gente olha para legado, também foi comentado um pouco aqui sobre o legado, é como é que a gente aproveita o legado, ou como é que a gente começa a unificar todas as informações. Tá? Então, estamos muito empenhados nesse processo também. Bom, a gestão integrada, eu já comentei um pouco, né, no quadro anterior, não vou passar detalhes aqui para os senhores, mas, como eu disse ali, é a centralização de todas as inteligências. Então, o Defense.IA hoje, ele faz exatamente a junção de tudo que nós temos sendo implementado. Né? Então, quando a gente para olhar, eu posso pegar um prédio público, eu tenho um controle de acesso, eu tenho um reconhecimento facial numa câmera, eu tenho uma catraca, eu tenho uma central de telefonia, eu tenho um no-break trifásico de 60 kVAs online numa única plataforma, onde o usuário, o operador, ele vai ter todas as informações no único ambiente. Então, se eu tiver um problema com o meu no-break, é sinal que o meu sistema, o meu NOC, ele pode parar a qualquer momento. Né? E muitas vezes a gente comenta que às vezes é autópsia. Meu sistema parou, ficou 2 horas fora, pode ser a questão de um no-break. Né? Então, a junção de tudo isso pode trazer a preventiva, né? Que é a questão da gente não perder nenhum momento do que a gente tem ali das tecnologias implementadas. Bom, e aqui eu trago um pouco, né, como é que funciona o nosso P&D. Então, nós temos time de especialistas que acabam trabalhando no mercado público e privado, entendendo todas as dores dos mercados, e em cima dessas dores que não são reportadas, a gente vai desenvolver as soluções. E aí a gente vai trazendo isso dentro de uma única plataforma. Grande desafio, né, nosso aqui da Intelbras, hoje com um portfólio de mais de 2.500 produtos diferentes, né, são divididos por unidades de negócio internamente, mas essa ilustração é só para visualizar que nós temos especialistas no desenvolvimento de software e hardware, pensando em cada solução que nós estamos trazendo aqui. Então, se eu tiver um projeto de uma cidade inteligente, a gente tem os dispositivos de borda, vamos ter os rádios comunicadores, teremos solução, por exemplo, do solar off-grid com baterias, só não temos o poste por enquanto, mas entrega uma solução dessa forma. Se for necessário uma comunicação, como eu comentei anteriormente, já temos homologado na nossa solução, tudo fabricação nossa. Em redes, né, é um outro grande gargalo. Nós temos um projeto bem desafiador sendo implementado de 10 mil câmeras numa das capitais aqui do país, e o grande gargalo é a infraestrutura de rede. As câmeras estão penduradas, mas o legado da rede não suporta a quantidade de câmeras. E aí, uma das vantagens que nós temos é que, como a inteligência das nossas câmeras são processadas na borda, ele consome muito menos banda de rede. E mesmo assim, para um número tão alto quanto esse de câmeras, o legado ele acaba tendo dificuldades. Né? Então, pensando nesse formato, desenvolvemos toda uma área vamos colocar como de redes ou de TI, né, de infraestrutura, que permite também o melhor dimensionamento de um projeto ou de uma aplicação específica.
Bom, e quando a gente fala de cidades inteligentes, né, existem várias literaturas, várias visões diferentes, mas acho que a principal delas é o desenvolvimento urbano e transformação digital sustentável, né? E cada lugar que a gente acaba visitando, a gente entende que existe uma necessidade específica, mas que a maioria delas acabam vindo para a questão da gestão das informações. Então, com esse propósito e com essa visão, é que nós desenvolvemos as nossas principais soluções já lançadas e outras que ainda estão por vir. Bom, sobre a cidade inteligente propriamente dito, né, acho que vai muito de acordo com o que foi dito aqui. Até brinquei com o Bruno, da Avante ali, falei, pô, o pessoal acho que está antecipando a minha apresentação aqui, eu vou economizar tempo, né, mas eu vou gastar meus 20 minutos, Bruno. Essa questão da junção das informações, né, quando a gente olha para um projeto, seja ele para um município de 2, 3 mil habitantes ou para um município que tenha 20 milhões de habitantes, a gente tem solução que vai atender praticamente todos os anseios, né? Eu vejo ali que hoje, quando a gente olha para Legado, se não me engano foi o secretário que comentou, eu comecei a fazer uma conta ali, né? Falei, pô, são 150 mil câmeras aqui, 50 mil ali, e eu fui resgatar uma informação. Só de câmeras especiais, né, que são as câmeras IPs com algum tipo de inteligência embarcada, que é o foco, né, que a gente trabalha os projetos de cidades inteligentes, no ano de 2023 a Intelbras vendeu 1 milhão e 100 mil câmeras no ano de 2023. Para este ano a gente está projetado um faturamento uma produção e faturamento de 1 milhão e 350 mil câmeras IPs com inteligência embarcada, né? Evidentemente são aplicadas em projetos públicos e privados, mas quando a gente começa a olhar, né, para esse retrofit daquelas câmeras, eu sou desde a época do time-lapse, da mini-câmera, né, não sei se tem alguém dessa época, mas quando a gente começa a olhar para o legado, às vezes eu me pergunto para onde vai tanta câmera assim. E foi a mesma questão dos telefones. Então, acho que a gente tem um momento bem promissor, a gente está cada vez mais agregando inteligências na borda, nas câmeras aí que estão sendo instaladas junto com os gravadores, e o Defense foram mais de 500 mil licenças do Defense, né, que eu comentei ali anteriormente, também instalados fazendo gerenciamento dessas tecnologias. Bom, aqui eu trago um pouquinho sobre integração, né, e muitos me perguntam também nessas andanças, mas é uma plataforma da Intelbras, ela tem algum tipo de integração, é fechado, como é que vocês trabalham? Então eu trago alguns exemplos aqui de integrações já realizadas. Hoje o Defense e os produtos da Intelbras são 100% abertos e de simples integração com sistemas. Então, hoje nós já temos integração com Cortex, com Detecta de São Paulo, Helio, Serpro, entre outros, onde o nosso dispositivo ele agrega a tecnologia às plataformas já existentes. Quando a gente traz ali a questão do reconhecimento facial, leitura de placa, da mesma forma, né? Acho que o banco de dados, que é o maior desafio, ele já é existente. O nosso dispositivo ele só faz um check com grande assertividade, né? Como foi comentado também anteriormente. Então, acho que o primeiro ponto é a qualidade do banco que se tem de informações e aí o que o dispositivo na borda te oferece como assertividade. Né? Não adianta eu ter um e não ter o outro, né? Então, as possibilidades elas são infinitas quando a gente fala também de integrações. Bom, aqui eu trago um cenário muito simples, eu não vou passar por todos eles, né? Meu tempo já está quase acabando. Mas, enfim, hoje a ideia é quando a gente olha para um município, uma cidade, um estado, a gente poder entender que dentro do ecossistema a gente pode trabalhar de diversas formas. Existem alguns projetos que estão em andamento, né, em estudo pela nossa engenharia junto com alguns órgãos, onde a gente olha, por exemplo, as possibilidades de você ter um sistema de CFTV com reconhecimento facial em hospitais públicos. E aí, poxa, mas para qual que seria a necessidade, né? E aí a secretária me traz. Porque hoje, quando você tem alguma ocorrência em campo, normalmente ele vai dar entrada, em algum momento ele vai dar entrada no hospital. E aí eu vou lá e capturo a face, já sinalizo o órgão competente e a gente faz uma ação mais enérgica. Eu posso agregar um projeto similar em secretarias de educação. Então, nas escolas, a gente pode ter na área externa das escolas câmeras com reconhecimento facial ou com leituras de placa
tudo interligado na mesma plataforma, e se eu tiver ali uma pessoa com uma atitude suspeita, a pessoa está passando para lá e para cá, olha, é um suspeito. Ou está no banco de dados, já seja a placa do carro ou a face, ele já pode alertar que naquela escola eu já tenho uma possibilidade de ocorrer algo. E aí a gente está trabalhando preventivamente, né? Foi comentado que é impossível a gente ter uma segurança pública para cada habitante, né? E aí acho que a tecnologia ela tem que fazer esse papel e a gente consegue ir costurando diversos projetos num grande projeto. Talvez seja mais fácil, do ponto de vista da indústria, quando a gente olha as dificuldades que temos em olhar, pega todo o legado, né, que foi comentado de um condomínio, de uma residência, trazer para uma plataforma, às vezes é mais difícil porque a gente sabe que esse mercado, às vezes, ele tem tecnologias muito antigas, tem tecnologias que são importadas, então a integração, o custo para trabalhar essa integração ela é muito grande. Então, de repente, nós aqui que estamos falando um pouco mais sobre cidades inteligentes, é pensar um pouco mais nesse cenário, né? Interligar a Seduc, a SMS, enfim, trazer esses órgãos já num modelo onde já começa a fazer o cercamento digital quando a gente pensa em CFTV. É algo que é possível e é mais fácil e mais barato do que a gente, de repente, neste primeiro momento, ir até o cliente final, né? O cliente final, a pessoa física que eu digo, né? Bom, vídeo monitoramento, bem de forma resumida, né? O que a gente trata ali, o reconhecimento facial, o cercamento digital e busca forense, conforme eu falei anteriormente, né? Então, a central de monitoramento é trazer várias tecnologias que vão desde as já mencionadas, mas com câmeras com mais inteligência, como o auto-track, seguir objetos, pessoas, veículos, contramão e tudo mais, né? Então, você pensa num cenário de 50 mil câmeras, como é que eu faço para olhar todos esses eventos? É impossível, né? Hoje que a gente tem empresas de monitoramento com 2, 3 mil câmeras, já é difícil demais, então a tecnologia ela está aí para nos ajudar. O próprio reconhecimento facial através de busca forense, e aqui o grande desafio é a qualidade do banco de dados, onde a gente vira e mexe participa de algumas POCs, e quando a gente olha para o banco de dados é uma foto 3x4 de 1980 de um foragido. Vai ser bem difícil da gente conseguir trabalhar a foto original. Então, algumas empresas estão trabalhando com remasterização de fotos de banco de dados, tentando dar mais qualidade para essas fotos, e posterior a isso, sobe-se no banco de dados para fazer o reconhecimento facial. Leitura de placa já foi comentado aqui também, né? Então faz parte do cercamento digital. Então, traz inteligência também para as abordagens, a gente aumenta o número de abordagens que são mais assertivas, né? Então, vou ficar escolhendo, evita uma série de fatores externos. E aqui, uma das novidades que eu trago, que é quando a gente começa a olhar, deixa eu botar aqui, acho que passei aqui, que é o vídeo monitoramento remoto, mobile, enfim, tem algumas nomenclaturas de mercado, eu coloquei o remoto aqui para facilitar, que é a gente ter acesso a dispositivos que estão fora da rede fixa, né? Então, isso cada vez mais vem aparecendo aí, quando a gente olha para necessidades específicas, e aí a Intelbras foi buscar algumas soluções, uma delas é o drone. A Intelbras fechou uma parceria com a DJI, um dos maiores fabricantes de drones profissionais do mundo, com em torno de 82% de market share, e o grande diferencial da nossa solução é a integração do drone com o Defense. Então, hoje um drone, você tem 40, depende do modelo, em torno de 40 minutos de voo. Se você está numa operação, o drone vai, 40 minutos, volta, e aí eu tenho que descarregar a imagem e etc. E quando a gente olha para a nossa plataforma, em tempo real, a gente tem a imagem do drone conversando com o Defense, e ele pode estar numa central de monitoramento, no centro de operações, acompanhando 100% da operação. Eu vou dar um case nosso. No show da Madonna, no Rio de Janeiro, nós colaboramos com o centro de operações, onde nós tínhamos exatamente esse cenário. Nós tínhamos os drones trabalhando com reconhecimento facial, as câmeras corporais também trabalhando da mesma forma, e tudo interligado com as câmeras fixas em uma única plataforma. E aí, uma base colocada lá em Copacabana, e o centro de operações, os dois recebendo as mesmas informações ao mesmo tempo. Eu não posso divulgar os dados, né, da operação, mas nós tivemos uma grande assertividade com as tecnologias de reconhecimento facial e leitura de placa através do remoto. Acho que não passou o vídeo. Mas fechando aqui, tem um minutinho, a bodycam, né, que compõe o remoto, conforme eu comentei, e o veicular também foi comentado um pouco aqui, que é exatamente você ter as viaturas inteligentes
com todas as tecnologias de reconhecimento facial, leitura de placa, interligado em tempo real com centro de operações, enfim, tudo que eu comentei até agora para ter um único software, todas as tecnologias trabalhando no mesmo banco de dados. Isso cada vez mais traz produtividade e assertividade nas operações. Eu vou precisar encurtar um pouquinho aqui, pessoal, mas em controle de acesso ele replica as mesmas tecnologias que nós comentamos, então eu posso ter também em prédios públicos todo o sistema interligado num único banco de dados. Então nós temos aí, por exemplo, Justiça Federal integrando os bancos de dados de visitantes, de quem está por lá, magistrados e tudo mais, e a comunicação, né, que passa por toda a infraestrutura, além tanto o Wi-Fi público, né, que traz mais conforto e informação para a população, quanto um próprio sistema de segurança que pode ser interligado através das nossas plataformas. Por fim, o chatbot, né, que ele acaba fazendo uma integração com o WhatsApp, é uma instalação super simples, ele é omnichannel, então eu posso ter, por exemplo, existe a possibilidade de fazer ali o usuário tirar uma foto, reportar uma ocorrência, tudo isso dentro de uma plataforma única, e reportar isso diretamente dentro ali de onde ele estiver alocado. Fechando aqui. Opa. E aí a sustentabilidade, né, do nosso sistema. Hoje, os no-breaks de alta capacidade até 60 kVA, onde a gente consegue fechar. Bom, e quando a gente olha para onde ficam os operadores, também se faz necessário uma infraestrutura. Então, hoje, painéis de LED, video wall, LED wall, telas interativas que você pode ter no centro de controle, tudo isso fecha um único sistema, né? Então, de A a Z, a Intelbras tem produtos pensados e desenvolvidos para soluções cada vez mais completas, tá bom? Muito obrigado, passei um minutinho do tempo, mas obrigado. Tá bom, pessoal? Se alguém tem dúvidas, estou à disposição.